O Nando deve estar nervoso, né? O Nando, quem conhece o Nando? Nando, tu é famoso, Nando. O Nando é da nossa Shalom de Guiné-Bissau. Faz 3 anos que ele está aqui no Brasil estudando, e ele termina o curso de enfermagem, já está completando de teologia, volta para aquele país no ano que vem. Quando ele chegar lá com esses 2 cursos, ele será um grande pastor naquele país, e que o curso de enfermeiro é verdadeiramente um médico. Vamos chamar ele de Dr. Fernando. E ele é muito inteligente, esse menino. Ele deu uma palavra à igreja dia 31 de dezembro, e muitos de vocês não estavam aqui naquele dia. E a palavra foi... Não entendi o que você falou. Fala em português. E nós fomos tão abençoados naquele dia, que ele vai pregar outra palavra hoje. Na verdade, eu queria muito que ele pregasse a mesma palavra, mas Deus colocou no coração dele, e eu tenho toda essa liberdade em Deus, toda essa liberdade, e eu sei que nós vamos ser muito abençoados. Nando, você pode ficar muito tranquilo, que esse povo aqui, a tua família, te ama. E assim, quando a gente está começando, a gente olha, né? Mas você veio para edificar essas pessoas, o Espírito Santo está sobre você, você é um menino de Deus, está bonito demais. Bem bonito mesmo. Bonito mesmo, né? Estenda a sua mão. Pai, é o Fernando, que menino precioso, é o Nando, um servo do Senhor. Talvez ele está pensando agora, quem sou eu? Vim de um lugar de tanta pobreza, de uma família tão pobre, mal tinha o que comer. E agora o Senhor me coloca diante de um povo tão grande, num lugar de honra, de tanta responsabilidade. Mas o Senhor mesmo é aquele que te capacita todos os dias. E certamente Ele tem gerado uma palavra de bênção sobre a sua vida. E esse dia vai ficar como lembrança no seu coração, de quando você for embora do Brasil, lembrar que o Senhor te usou nessa casa para abençoar o nosso povo. Nós te recebemos com muita alegria nessa noite. Para nós é um privilégio sermos abençoados pela tua vida. E assim nós saberemos que qualquer um, eu, qualquer outra pessoa, pode ser usado nas tuas mãos como você já tem sido usado e vai ser usado nessa noite. Que teu coração esteja tranquilamente descansando na graça e no favor de Deus, porque eu estou certo que aquele que começou a boa obra vai completar nessa noite, para a glória de Cristo, no nome de quem oramos. Amém, amém, amém. Dá um forte aplauso a Jesus, que Deus te abençoe. Meu filho querido. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu estou nervoso, mas fazer o quê, né? Creio que a graça do Senhor já está sobre a minha vida, amém, como vocês oraram. Vamos rápido para a nossa palavra, não é? O tema da minha palavra hoje é crescimento. Eu coloquei assim. Consegue colocar slide para mim, por favor? Cresça até conhecer a ti mesmo. Coloca lá, isso. Crescimento espiritual. Eu vou ler no livro, no texto, o meu texto básico está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Em diante, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Com a finalidade de preparar o santo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14.
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrinas e pela astúcia e a esperteza do homem que induzem ao erro. Queridos, o Senhor gerou esse tema no meu coração essa noite, que eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que Deus vai esclarecer tudo, essa mensagem no coração de cada um de nós que estão aqui essa noite, né? Uma coisa me impressiona com a vida de Jesus, quando ele estava na terra, às vezes a gente vê a vida de Jesus como se fosse como um homem que veio ao mundo com um propósito exclusivo de se entregar na cruz pelos nossos pecados. Claro, esse foi um principal objetivo de Cristo. Mas também Jesus esteve no mundo com um propósito de encarnar a sua vida nos homens. O homem no jardim de Éden perdeu a essência, esse espelho de ser filho de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, veio com um propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados. Com a finalidade do quê? De a sua vida, de a sua caráter, seja encarnado em nós. Esse é um dos propósitos muito principal. Por isso que quando ele esteve no mundo, o que ele fez? Escolheu as pessoas que a Bíblia chama de discípulos, com a finalidade do quê? De transmitir todos os conteúdos que ele recebeu do Pai, a essência celestial, a vida do Pai, nessas 12 pessoas. Vimos, depois dele subir aos céus, essas 12 pessoas foram capazes de passar essa vida de uma forma contínua até chegar a nós. Então, Jesus deu uma promessa à igreja quando ia para o céu, de que quando ele subir, ele ia enviar o ajudador. Esse ajudador que é o Espírito Santo. A Bíblia fala o Espírito Santo, ele ia recordar a nós de tudo que o Cristo ensinou. Essas coisas que Cristo ensinou, com o propósito de fazer a igreja, ou as pessoas, os discípulos, chegar a uma maturidade. E aí o que ele fez? Esse Espírito veio e aí coroou a igreja de dons. O que é dom? São ferramentas que Deus deu aos homens para equipar ou encarnar a vida que Cristo tinha pregado, ou que Cristo tinha dado aos discípulos. Que eles não estão mais presentes, Cristo não está mais presente, discípulos não estão mais presentes, mas eles estão presentes através do quê? Através da sua ferramenta, que é o Espírito Santo, que coroa cada um de nós. Vimos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, os 5 dons. Tem muitos dons na Bíblia se a gente ler, mas eu prefiro focalizar nesses 5 dons que são muito fundamentais no crescimento da igreja. Na igreja primitiva, a gente viu que a igreja crescia, mas não era só crescimento. Eles estavam colocados sobre essas bases, esses dons, esses 5 dons. Na Escritura, os dons estão misturados, mas eu queria falar desses dons de uma forma sucinta, de acordo à prioridade. Porque não tem como falar de um apóstolo ou de um profeta. Vai profetizar para quem? Tem que ter ainda evangelista, certo? Então, eu começo falando de evangelistas. Quem são evangelistas? São pessoas dotadas de dons e capacidade de levar o homem a entender a essência dele como pecador e trazer ele para o reino dos céus e trazer ele para entender o propósito de Deus na vida dele. Não sei se o meu slide vai passar. Dons espirituais. Evangelistas são pessoas desse caráter que pregam o evangelho, que vão atrás das almas, que choram pelas almas, que almeja ver as pessoas serem alcançadas,
Claro, Jesus deu essa missão para todas as pessoas, a igreja inteira. Ir para todo mundo é uma comissão para todos os cristãos, para todas as pessoas que creem em Jesus. Mas também o Espírito Santo coroou, deu esse dom às pessoas específicas, que são pessoas bem habilitadas, que são fáceis de poder passar o conteúdo do Evangelho, levando o homem a reconhecer a sua atitude, a reconhecer a sua condição pecaminosa e levar ele a arrepender. Tem pessoas que podem pregar. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava acompanhando uma reportagem de um pregador do Rio de Janeiro, eu acho é um dos pregadores mais antigos do Brasil, Fanini. Ele falou um negócio muito interessante para mim. Ele falou, Billy Graham veio, pregou na Maracanã, todo mundo chorou, ele embarcou madrugada e voltou para os Estados Unidos. Eu peguei a mesma palavra, eu preguei aquela mesma palavra, todo mundo parecia que ninguém estava por aí, entendeu? Porque ele tem unção continua, mas são pessoas dotadas dessa capacidade de poder transmitir o evangelho de uma forma a levar o homem a entender a sua condição de pecado. Amém? Apóstolos. Apóstolos é um dom dado à igreja, às pessoas que têm capacidade de começar o negócio e esse negócio dá certo no reino de Deus. Que tem a capacidade de começar uma pessoa, investir na vida dessa pessoa, ser embaixador. Apóstolo Paulo falou. Embaixador é o quê? Representante de Cristo. É um lugar onde não tem presença de Deus. Amém? Pastores. Pastor é muito interessante. É um dom que eu admiro muito. A Bíblia fala que Jesus é o grande pastor. Ele se entregou por causa dos nossos pecados. Ele se deu por causa dos nossos pecados. Pastores, se a gente lê no Antigo Testamento, pastores em Israel, eles tinham um trabalho muito importante. Não só questão de pastorear, mas de cuidar dessas ovelhas, porque não era só cuidar. Essas ovelhas tinham um propósito. O propósito dessas ovelhas era o quê? De apresentar elas. As ovelhas eram cuidadas, porque quanto mais uma ovelha é bem cuidada e fica sem defeito, tinha mais lucratividade para os pastores. Porque chegava o tempo dos rituais judaicos, as ovelhas eram vendidas. Se tiver defeito, não seria comprada. Então, o pastor perdia. Então, o pastor cuidava muito bem da sua ovelha para que essas ovelhas sejam sem defeito, sejam limpas, sejam sem maculas, sem nenhum problema físico ou de saúde. Pastores são pessoas que são dotadas de capacidade de cuidar, de conduzir, de alimentar. Salmos 23 é um salmo bem conhecido, em que Davi, provavelmente, escreveu descrevendo uma atitude de um pastor que cuida, que conduz, que ajuda, que auxilia, que alimenta, que conduz para tranquilidade, para paz, para descanso. E Deus deu à igreja essas pessoas com a finalidade do quê? De poder cuidar. A gente acabou de falar do nosso pastor. Uma capacidade que Deus deu a ele, uma arte que Deus deu a ele, de poder cuidar das pessoas. E quem é evangelista não vai conseguir. Eles têm só a capacidade de converter as pessoas, depois acabou. Continuidade não tem. Então, Deus deu esses dons para poder fazer o corpo de Cristo crescer. Com uma finalidade, claro, de fazer o corpo de Cristo chegar a uma estatura de encarnação de vida de Cristo em nós. Mestre, as pessoas que são dotadas de capacidade muito espetacular de poder ensinar, de poder conduzir as pessoas, de revelação, de entendimento do reino de Deus, de uma forma muito específica. Amém? Eu vou
Por fim, eu vou falar dos profetas. O que é profeta? Eu sei que o que eu vou falar aqui pode ser chocante para você, porque a gente tem uma concepção um pouco, não sei se é tradicional, sobre o profeta. Profeta é quem recebe de Deus sobre o meu futuro e anuncia que eu tenho que receber isso, que eu tenho que fazer isso. Profeta. Certo? Mas profeta, biblicamente, é a pessoa que tem capacidade de entender o passado, entender o que eu viver no presente e anunciar a consequência disso no futuro. Ok? Não sei se você está me entendendo. Profeta não é uma pessoa que anuncia o que deve acontecer comigo amanhã. É a pessoa que vê o que foi dito no passado, o que eu estou vivendo hoje e o que vai acontecer amanhã. Ok? Eu quero que você entenda isso. Sabe por quê? No nosso tempo tem muita concepções muito distorcidas. Eu posso falar isso pela graça do Espírito Santo acerca de profecia. Ele falou e não aconteceu, Deus não falou. Ele falou e aconteceu, Deus falou. Amém? Por quê? Todos os profetas que a gente viu na Bíblia, você sabia que eles estudaram? Não estou falando de extasiamento. Extasiamento, um homem, um sacerdote, está num determinado lugar e recebeu uma revelação. Isso aconteceu com Isaías. As pessoas que receberam uma revelação, uma interpretação veio depois. Jeremias, que viu aquele caldeirão fervendo de fogo, esse é um extasiamento. Mas profetas bíblicos, o que eles faziam? Lia o que Deus disse nos mandamentos e falava para os povos que estavam desviando daquilo que Deus disse no passado e anunciar o que virá amanhã. Amém? O que eles diziam? Assim diz o Senhor. Sabe o que significa assim diz o Senhor? Eu vejo muitas pessoas falam que assim diz o Senhor, até no YouTube. Eu gosto de acompanhar muitas coisas do Brasil. Algumas igrejas eu vejo profecias, profetizadas, eu posso falar assim. Assim diz o Senhor é o quê? Deus diz no 10 mandamentos, sim, Deus diz, são detalhes de Deus, são mandamentos de Deus. Agora o povo está desviando. Eu pego os mandamentos, eu falo para os povos, eu disse, assim diz o Senhor, quando vocês desviarem dos meus mandamentos, abandonaram os meus preceitos, eu virá com vingança, eu virá com as minhas justiça. Assim diz o Senhor. Aonde? Na Escritura. Não é da minha cabeça. Na Escritura, sempre na Escritura. Você não vai ver nenhum profeta falando assim, sem uma base sólida da Escritura. Sabe quando os profetas começarem a ler a Escritura, a aplicar a Escritura nas profecias, não tem julgamento. É por isso que o apóstolo Paulo falou, examinai. Eu tenho o direito de examinar as profecias. Na qual base? Na Escritura. Eu não posso, uma irmã chegar e profetizar acerca de tal coisa, eu julgar. Eu tenho que voltar à Escritura. Porque na Escritura está a base de todas as profecias. Se é verdadeiro, tem que haver uma revelação na Escritura. Se não é verdadeiro, não tem base. Aliás, se eu julgo que não é verdadeiro, é porque não achei uma base na Escritura. Amém? Está me entendendo? Profecia. Deus deu esse dom às pessoas. Precisamos de ser inteligentes, de poder aplicar esse dom no nosso tempo. Porque, claro que tem profetas na casa do Senhor, tem pessoas que são profetas. Mas inteligência para poder ler a palavra. Eliseu, você lembra o cenário de Manchado que flutuou? Estava com os profetas, professores.
Eliseu foi um dos professores dos profetas. Então, profeta não era uma pessoa assim, leigo. Era pessoas que estudava para ser profeta. Amém? Vamos prosseguir. Eu quero falar de crescimento equilibrado. A Bíblia fala de um crescimento equilibrado muito importante. O que é crescimento equilibrado? Eu cresci de uma forma equitativamente. Crescer para cima e crescer para as pessoas. Amém? No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro vai falando, crescei em graça e conhecimento. Qual graça que Pedro estava falando? Eu quero falar de uma coisa muito interessante. Graça na Bíblia tem duas conotações. Graça, aquele favor imerecido que a gente recebe de Deus, que a gente não podia receber alguma coisa que eu não merecia. Graça, algo que eu fiz que foi capaz de mexer com outra pessoa. Essa graça que a Bíblia fala que Samuel, quando era criança, crescia nessa graça. Perante Deus crescia, mas também perante os homens ele crescia. Ele tinha favor diante dos homens. Ele tinha favor diante das pessoas. Oikos, onde é que ele estava, tinha esse favor. Amém? Tinha favor de Deus. Deus estava sobre ele. Mas por quê? Essa graça que eu quero falar, ele tocava o coração de Deus. Não era só favor, ele não merecia. Eu estou falando de um favor em que eu decidi tocar alguém. Ele não fez para mim porque eu não mereço. Jesus, a Bíblia fala que ele crescia nessa graça. Samuel crescia nessa graça. Essa graça que José, quando ele estava no Egito, na casa de Potifar, a Bíblia fala que ele teve a graça perante Potifar. Até ao ponto dele entregou tudo para ele. Falou, José, você assume a minha casa. A única coisa que eu vou te proibir é só a minha esposa. Restante você, depois de mim, tinha graça. Por quê? Porque ele roubava ou porque era um homem que trabalhou para alcançar essa graça. Amém? Se queremos crescer na vida espiritual, a gente tem que aprender a crescer, não só para Deus. Tem pessoas que crescem um crescimento desequilibrado. Ora, jejua, faz tudo, entrega total, porém não construíram um caráter de vínculo com as pessoas. Quando a gente quer um crescimento em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que aprender a crescer horizontalmente para as pessoas e crescer para seu. Crescer para cima e horizontalmente. Amém? Uma coisa me impressiona na vida de Jesus. Jesus nasceu como criança qualquer, ser humano qualquer. E ninguém conhecia ele em todas as partes, se não ser na sua aldeia Nazaré. Mas, porém, um Deus encarnado no corpo humano. Chegou um momento, ele começou a fazer pequenos ministérios. Pregava ali, transformava água em vinho aqui, e fazia pequenos milagres, ninguém conhecia. Mas a Bíblia fala que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Chegou um momento, Deus, ele precisava de uma pessoa, crescer na frente de uma pessoa para poder ser conhecido. Ele foi ter com João Batista. Você sabia que sem João Batista ninguém ia conhecer Jesus? Ninguém. João Batista que o publicou ao mundo. És o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de desatar a corda da sua sandália. E ninguém conhecia quem era. Poucas pessoas seguindo ele, como se fosse um herege.
Se nós precisamos nós precisamos de crescer perante pessoas, perante Deus e perante homens, criar um vínculo, criar um relacionamento na qual esse relacionamento pode gerar o nosso crescimento com as pessoas que possam nos ajudar a entender o reino de Deus. Amém? Crescer no conhecimento. Crescimento é algo fundamental para o nosso crescimento, para nossa crescimento. Conhecimento é muito fundamental. Muitas pessoas ignoram o conhecimento da palavra. Quando nós decidimos a buscar entender a palavra, estudar a palavra, isso gera um conhecimento nas nossas vidas. Amém? A Bíblia fala no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conhecei o Senhor, prossigai em conhecê-lo. Conhecimento é algo gradativamente que é conquistado. Tanto que Deus, quando Ele manifesta a nós, a humanidade, Ele manifesta de uma forma não vulcânica de uma vez. Mas gradativamente, pouco a pouco, Deus vai manifestando. Quando a gente desiste atrás de ir, de conhecer o que acontece, a gente fica parado, a gente para de crescer. Cada dia a gente tem que crescer, a gente tem que ir crescer em todas as áreas. O conhecimento é fundamental para o nosso crescimento. Amém? Duas atitudes fundamentais para o nosso crescimento. Fé. Fé. Muito fundamental. O que é fé? Fé é quando eu orar, as coisas acontecer, faz parte de fé. Mas fé bíblica, baseado no livro de Efésios, de Hebreus 11, é mover na direção de Deus. Ter capacidade de mover em direção de Deus. Amém? Abraão não foi considerado herói da fé porque ele confiou e Deus deu filho a ele. Mas ele foi considerado, segundo Hebreus 11, homem de fé porque Deus disse, sai da sua terra e vá para uma terra desconhecida que você não conhecia. Ele saiu e foi considerado homem de fé. Deus não falou que vai para norte, vai para sul, ou vai para leste. Mas ele saiu, obedeceu a Deus. Isso é fé. Ser movido em direção a Deus. Ser movido em direção a impossível, as coisas que as pessoas acham que é loucura. E foi chamado homem de fé. Noé foi chamado homem de fé por quê? Porque no meio do nada, Deus disse que a chuva ia chover. Construiu o barco. Ele construiu. Então, fé não é algo que Deus possa fazer para mim. Faz parte de fé. Mas eu tenho uma atitude de ser movido em direção àquilo que Deus quer para mim. Crescimento faz, para nós crescermos, precisamos de ter fé. Mover em direção à vontade de Deus. Mover em direção àquilo que Deus tem para nós. Mover em direção àquilo que nós entendemos que é vontade de Deus. Amém? Nós precisamos de ter autoconfiança. Parece quando a gente fala de autoconfiança, parece a gente tem ideia de ligar as coisas, de ser autossuficiente, de ser uma pessoa que confia muito em si, orgulho. Não. Mas nós precisamos de confiar que Deus, através de nós podemos fazer grandes coisas. Não dá para continuar a viver da autodepreciação. Não, eu não consigo. Não, eu não sei. Não, eu sou feio. Não, eu sou o quê? Tem que confiar em Deus. E confiar em você. Você consegue.
você consegue, você é o filho de Deus. Você é o servo. Você tem capacidade para fazer as coisas. Falta de confiança em você faz você ficar parado. Porque você acha que não consegue. Você não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar. E fica parado e não cresce. Amém? Vou acelerar, eu tenho poucos tempo. Eu quero terminar falando de algumas atitudes muito fundamentais que eu achei na vida de uma pessoa para o nosso crescimento. Abra comigo a Bíblia no livro de Lucas. Lucas 5, versículo 1. Versículo 1 até 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforcemo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7. Então fizeram sinais ao seu companheiro no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Vou parar aqui. Para findar, eu quero falar de algumas características muito rápido do crescimento, que são fundamentais, que eu vi nesse texto. Pedro era um homem, segundo a história, leigo, pescador, um homem menos importante na sociedade dele. Eu quero chamar a sua atenção para algumas características muito importantes na vida de Pedro, que mudou a história dele, que ele cresceu. Um tamanho crescimento que foi muito admirável. Pescando a noite inteira e não conseguiu nada, segundo a história. No dia seguinte, ele vê um homem falando com ele: Pedro, eu quero que você afastem o seu barco para eu poder pescar. Aliás, para eu poder pregar para a multidão. Pedro falou: não conhece esse homem. Mas Pedro cedeu o barco a Jesus. Jesus usou o barco de Pedro para poder pescar. Aliás, para poder pregar. Amém? O que eu posso tirar nessa atitude de Pedro é a disposição. Para nós crescer, nós precisamos de ter uma disposição. Crescimento exige disposição. Disposição espiritual, de fazer as coisas, de ir atrás das coisas do reino, de amar as coisas do reino. A disposição é uma força motriz que nos leva a um crescimento profundo em Deus. Pedro dispor o barco dele, ferramenta dele para poder dar ao reino de Deus, para poder dar a Jesus, para que Jesus possa naquele dia pregar. E a história dele mudou. Muitas vezes a gente fala muito de chamado. Vou te dizer uma coisa que pode parecer chocante. Chamado sem disposição não tem sentido. Quer ver? Saul tinha um chamado. A Bíblia fala que Saul foi escolhido por Deus. Deus mandou Samuel a ungir ele.
como rei. Mas o que aconteceu? Não tinha disposição. E Deus o descartou. Quando a gente não tem disposição de agir, de fazer as coisas no reino de Deus, a gente não é útil. Deus usa só aqueles que têm disposição. Deus não rebotiza ninguém. Manda Nando, você tem que fazer isso, porque eu quero que você faça. Eu preciso de ter disposição da minha parte, para que Deus possa me usar, para que Deus possa agir através de mim. Essa disposição que Pedro tinha, mesmo cansado, mesmo exausto, a noite inteira pescando, ele disse, eu vou dar o meu barco. E o reino de Deus vai ser pregado aqui nessa praia. E Jesus pregou, milagres aconteceu. Disposição é muito fundamental. Quando a gente quer ter um crescimento espiritual, a gente precisa de ter disposição para as coisas de Deus. Você sabia que falta de disposição é um sintoma de que eu estou doente espiritualmente? Quando eu não sinto mais vontade de frequentar a igreja. Eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. É um sintoma de doença espiritual. Você precisa de ajuda. Quando a gente está saudável, o que acontece? A gente é cheio de disposição. Vai para cá, vai trabalhar, a gente é cheio de disposição. Indisposição é um sintoma de doença espiritual. É uma queixa, é um sintoma que está avisando que você precisa de ajuda. Você tem que procurar uma pessoa. Você tem que orar. Pedro deu o barco. A história mudou. Segunda coisa que eu quero ver com você é atitudes, boas motivações. Eu lembro quando eu estava em África, quase o meu tempo estourou. Com muitos sonhos de poder estudar. Sempre eu comentava com o meu pastor, falei, eu não quero ser um líder que não estudou. Eu quero estudar, eu quero fazer um curso para poder servir. A gente começou a sonhar, a gente começou a orar com os meus pastores, os meus pais. E no ano seguinte, o pastor Odilon foi para lá. Ele dormia num quarto, não é? Que tinha uma janela para fora, um anexo que eu dormia. Todas as 5 horas da manhã ele acordava para orar. Orava uma oração muito repetitiva. Levanta homens nessa cidade, levanta homens, levanta homens. Muito repetitivo. Sempre naquela hora eu acordava. No primeiro dia que esse homem de Deus estava orando, eu acordei. E aí eu pensei, então vou orar. Então, alguém está orando, já que não vou conseguir dormir, é muito barulho, vou orar. Eu fui para orar, o Espírito Santo falou comigo. Isso mudou muito a minha história. O Espírito Santo falou comigo, meu filho, você não precisa orar. Você só precisa de concordar com a minha vontade. Enquanto o pastor estava orando, levanta os homens nessa cidade, levanta as pessoas, estabeleça o seu reino nessa cidade. Eu falava, Senhor, eis-me aqui. Que compra em mim. O Espírito Santo gerou uma disposição no meu coração de dizer, eis-me aqui. Essa disposição aconteceu com Isaías. Deus disse, a quem eu enviarei? A quem irei por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A história dele mudou. Foi um profeta que tocou as nações, que tocou Israel, que tocou até os nossos dias. O meu tempo acabou. Motivação. Pedro falou, eu estou cansado, mas como o Senhor falou, eu vou fazer. Bons motivações. Devemos ter motivações que têm raízes em Deus. Não dá para fazer as coisas por causa dos outros. Pedro disse, eu vou fazer já que você falou. Pela tua palavra eu faço. Isso mudou o crescimento, mudou a vida dele.
Outra atitude que eu admiro na vida de Pedro, que levou ao crescimento. Jesus disse: vá para as águas profundas. Nas águas profundas acontece milagre. Não dá para querer crescer e viver a vida razoável. Quando a gente vive uma vida razoável, não dá para crescer. Se nós queremos crescer espiritualmente, a gente tem que experimentar a profundeza da vida espiritual. Ele foi para lugares profundos. Ele lançou as redes nas águas profundas. Uma boa pescaria de qualidade, você sabia que é feito nas águas rasas, em que a farinha, a parte fundamental da rede está no meio das águas? Eu fui pescador um bom tempo. Porém, os peixes das águas rasas têm menos qualidade. Nas águas profundas tem peixes de qualidades. Pedro foi para as águas profundas, experimentou um grande milagre. Descobriu a sua condição pecaminosa. Quando aconteceu aquele milagre, Pedro conseguiu ver, não só pescador. Eu não sou apenas pescador, mas eu sou pecador. Talvez você não sabe quem você é. Sabe, quando você é uma criança, você nem sabe o que você é. Mas quando você cresceu, você vai entender a sua condição de um pecador que foi transformado num filho. Grandes coisas aconteceram na vida de Pedro. O último que eu quero falar com você, para fechar a minha palavra hoje, é renúncia. Uma das marcas da vida adulta é a renúncia. Você já pensou naquelas roupas que você usava quando você era uma criança de 2 anos? Mesmo se construísse aquelas roupas que podem caber em você, como é que você sentiria andando vestido de fralda? 30 anos, 50 anos, como é que você sentiria? Seria estranho, né? Quando a gente cresce, a gente tem a capacidade de renunciar a certas coisas, de deixar certas coisas por trás. Renúncia, capacidade de renúncia, é a marca de um cristão adulto. Não precisa que você ore para Deus te revelar um cristão adulto. Veja a capacidade de renúncia, capacidade que ele possa deixar tudo por causa de Cristo. Pedro fez isso. Depois de descobrir a sua condição pecador, transformando num homem pescador das almas, o que ele fez? Eu sou empresário, tenho os meus negócios, o meu barco, tchau. No seu mundo não sou mais. Eu sou de Cristo. Fique em pé, por favor. Desculpa por estourar os seus 6 minutos. Apóstolo Paulo diz: enquanto herdeiro continua criança, é como se fosse escravo. Enquanto um herdeiro continua criança, é como um escravo. Para alcançar as bênçãos de Deus, para alcançar a herança de Deus, a herança que o Pai tem para você, para mim, eu preciso de crescer. Para alcançar a herança que Deus tem para mim, eu preciso de crescer. Mas Jesus deu uma parábola que eu quero essa noite orar junto com você. Pode vir, pastor, por favor. Já estou terminando. Jesus deu uma parábola bem interessante. Um homem saiu lançar a sua semente. Um caiu em lugares pedregosos. Outro caiu num lugar de espinhos sufocantes. E outro caiu na terra. Porém a terra estava muito seca e rasa. Outro caiu em boa terra. E esse frondou, cresceu e deu fruto. A minha oração essa noite é que Deus continua te plantando na terra fértil.
que nós consiga crescer e frutificar e dar fruto para o reino de Deus. Porque esse é o objetivo que Deus nos chamou para fazer. Deus tem muitas heranças para mim e para você. Mas Ele não pode disponibilizar essas heranças do céu para uma criança. Eu preciso de crescer. Para possar da herança do meu pai, eu preciso de crescer. Eu vou orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ainda que foi em síntese, mas o Senhor falou conosco acerca de crescimento. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos, Senhor Jesus, de tomar posse como filhos seus, de alcançar as riquezas que o Senhor tem para nós nos lugares celestiais. Nos leva a amadurecer. Nos leva, Senhor Jesus, a ser homens adultos. Como o Senhor falou no livro de Efésios 4. O objetivo de dar esses dons para nós é de nos levar a ser maduros, homens completamente formados numa estatura de Cristo Jesus, que é um varão perfeito. Senhor, eu oro para a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui essa noite ouvindo a Sua palavra. Que o Senhor use cada um, Senhor. As dificuldades, os sufocos que abafam o nosso crescimento. Senhor, eu oro que o Senhor tira todos aqueles espinhos que impede, Senhor, o seu crescimento. Tira, Senhor Jesus, aquela terra árdua, ruim, que não permita, Senhor Jesus, que as nossas raízes sejam aprofundadas para crescimento. Nos plante, Senhor Jesus, numa terra fértil, para dar fruto para o Teu reino, para crescer para o Teu reino, para viver a plenitude da Tua palavra. Encarne a Sua vida em nós, para que nós possamos experimentar o mais profundo, Senhor, graça do Senhor, o mais profundo beleza, contemplar tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Nando. Obrigado, Nando. Fomos tão abençoados. Meu Deus, precisava de mais uma meia hora. Mas Deus vai te dar outra oportunidade, Nando, com certeza. Deixa eu falar algo para você. Esse texto que o Nando leu, de Lucas. Pedro era um pescador, mestre. Porém, ele havia trabalhado toda a noite e não tinha pescado nada. Talvez você está aqui hoje à noite. Você é um mestre em ser feliz. Ou pelo menos as coisas que você faz sempre trazem muita alegria para você. Mas de repente aquilo que te dava alegria começou a dar errado. As coisas que te faziam feliz, aquela droga que você usava, que te deixava tão realizado, agora passou a te dar uma dor de cabeça terrível. O álcool que você usava para divertir agora te escraviza. Aquele relacionamento sentimental que te fazia tão feliz agora se tornou uma desgraça na sua vida. Pedro, quando chegou diante de Jesus, ele sabia fazer algo, mas agora é derrotado naquilo que ele sabia fazer. Talvez você está aqui hoje à noite. Você olha para você e me diz: é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Parece que nada mais dá certo para mim. Até as coisas que eu sabia fazer não está dando mais certo. Pedro ficou aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E essa noite você ouviu uma palavra do Reino de Deus para você. Eu gostaria de rapidamente fazer um convite muito especial para você. Feche os seus olhos só um instante. Pedro pensava
que aquele dia seria um dia de fracasso. Não tinha pescado nada, estava envergonhado diante dos seus amigos. Mas ele vai ouvir Jesus. E depois Jesus dá uma direção para ele fazer algo naquele dia. Ele segue a instrução. E um grande milagre acontece, não só um milagre dele ter muito recurso financeiro naquele dia, mas o milagre de ter a sua história totalmente mudada a partir daquele dia. Porque quando ele voltou, Jesus disse: você não mais vai ser um pescador de peixes, você vai ser um pescador de homens. E Pedro, nesse encontro com Jesus, se transforma num dos maiores pregadores que o reino de Deus já viu. A vida dele foi mudada. Hoje à noite, eu gosto de pensar que nesses momentos da crise, da prova, Deus quer prover algo sobrenatural para mim e para você. A maioria de nós que estamos aqui nessa casa adorando a Deus, pregando a palavra, servindo, nós não vemos para Deus porque tudo estava bem na nossa vida. Nós vemos para Deus no dia que as coisas estavam dando tão errados. A dificuldade foi a porta usada por Deus, que se abriu para que conhecêssemos um reino de graça, de favor e de paz. E hoje à noite, eu quero fazer um convite a você. Eu quero convidar você a tomar uma decisão de abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu quero andar na direção da Tua palavra. O que o Senhor me falar para fazer, agora eu quero fazer. Eu não quero mais andar pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos. Mas eu quero, Senhor, ao estar diante de Ti, nessa noite, ouvindo a Tua palavra, eu quero abrir o meu coração, porque eu quero que algo mude na minha vida. Eu não aguento mais, Senhor, esse tipo de vida que eu estou vivendo. Eu vivo como num círculo vicioso. Um dia está melhor, daí a pouco melhora, depois eu volto naquele lugar que eu já estive que era ruim. Minha vida é uma gangorra, sobe e desce, eu não consigo estabilizar as coisas na minha casa, na minha família, no meu emprego. Hoje à noite eu quero convidar você a fazer uma oração de entrega a Jesus. Talvez você me diga: pastor, quando eu vou orar parece que Deus não me ouve, eu já tentei fazer isso, parece que Deus está lá em cima, longe, eu estou aqui embaixo. Eu digo para você, se você orar com fé, com sinceridade, com verdade, Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai mudar a sua história para sempre. Você ouça as minhas palavras, eu vou fazer uma oração diante de Deus, pensando que o Espírito Santo está me ajudando, e você vai ver que as palavras que eu usar, elas vão ser muitas palavras que traduzem o que você gostaria de falar para Deus hoje à noite. Então faça das minhas palavras as suas palavras, se você puder falar com sinceridade e com verdade. Com seus olhos fechados, em voz alta ou em voz baixa, diga assim: Senhor Jesus, eu estou muito cansado da vida. Coisas que eu sabia fazer, agora está dando tudo errado, Senhor. Eu não sei mais o que faço, parece que não vale a pena continuar. Senhor, tantas vezes eu tenho vontade de desistir. Eu sou uma pessoa esforçada, eu me esforço, mas parece que quanto mais eu me esforço, mais errado as coisas dão. Senhor, eu não tenho expectativa de futuro, eu não tenho esperança. Hoje à noite eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe o tempo que eu mesmo estou guiando a minha vida, dirigindo os meus passos, andando pelos caminhos que eu acho que eu devo ir. Senhor, eu quero ter uma experiência de uma mudança de destino, de fazer coisas que eu não estou acostumado a fazer. Pedro não estava acostumado a pescar durante o dia, ele só pescava à noite. Mas ele foi, por a palavra de Deus, por um caminho que ele experimentou algo muito novo na sua vida, experimentou o milagre. Senhor, eu preciso nessa noite deixar esta vida que eu estou para entrar nesse caminho de milagre, que é ter os meus pecados perdoados. Eu quero, Senhor, deixar os vícios, eu quero deixar tanta coisa para trás, mas eu de mim mesmo não consigo. Mas eu peço que o Senhor me ajude. Por isso eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu ouço a Tua palavra e eu quero seguir a Tua direção. Eu quero ser uma pessoa diferente na minha casa, eu quero ser uma pessoa diferente no meu trabalho.
Senhor, eu quero ser uma pessoa que realmente possa encontrar uma razão e um destino, não só para esta vida, mas também na eternidade. Senhor, me ajuda nessa noite, eu faço essa oração muito sincero, Deus, muito sincero. Ouça a minha oração, ouça a minha oração. Se você, com os olhos fechados, fez esta oração, levante a sua mão onde você está agora, bem alto, mais alto que você puder nesse salão. Deixe sua mão erguida bem alto, mais alto que você puder, por favor. Deixe sua mão erguida lá em cima, bem alto. Você está fazendo isso para Deus. A igreja vai abrir os olhos, vai ver a sua mão lá em cima. Uma irmã vai segurar a mão de uma mulher, um homem vai segurar a mão de um irmão. Segura a mão desta pessoa muito amorosamente, por favor. Segure a mão desta pessoa. Eu quero convidar você com ela a sair do seu lugar. Venha aqui à frente, eu quero fazer uma oração por você. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Olha para mim um instante, se você pode, você que está aqui na frente. Essa decisão, essa escolha que você está fazendo hoje à noite, parece uma coisa tão simples. Eu apenas fiz uma oração com você e convidei você para levantar a sua mão, como se você estivesse falando um sim para Deus. Existem sims na vida, existem decisões na vida que mudam o nosso destino para sempre. E esta decisão de falar sim para Deus mudará o seu destino para sempre. Você não andará mais pelos mesmos caminhos, você não terá mais a mesma vida. Deus mudará a sua história para sempre, eu creio, de todo o meu coração. Por isso, olha para mim, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. A igreja vai repetir esta oração junto com você. Diga bem forte: Senhor Jesus, nessa noite, eu tomo a decisão de entregar a minha vida nas tuas mãos. Diga: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu declaro com os meus lábios e eu creio no meu coração que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu Te amarei, eu Te servirei por toda a minha vida e Te adorarei por toda a eternidade. Olha para mim, por favor. Esta pessoa que está segurando a sua mão, talvez ela nunca viu você, quem sabe está te vendo pela primeira vez, mas é o seu irmãozinho da família espiritual, da casa de Deus. Ele vai te dar um abraço, ela vai te dar um abraço, a igreja vai dar um aplauso a Jesus. Ela te recebe com esse aplauso nessa noite. Você é bem-vindo à família de Deus. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Olha para mim, por favor. Próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Você que está chegando agora nesses dias, você que está entregando a sua vida a Jesus, ou você que está vindo, já tendo servido a Deus em algum lugar para esta casa, nós estamos preparando um café para receber você. Porque na família natural, quando chegam os bebês, os filhinhos, a gente faz festa. Na família de Deus a gente faz festa também. Então domingo, às 5 horas da tarde, vai ter um café especial feito para você. E para organizar tudo isso, e para servir bem você, você dará os primeiros passos na fé, acompanhado desse irmão, dessa irmã que veio com você aqui na frente. Enquanto a igreja vai cantar e dar um aplauso tão grande por a sua decisão, siga na direção desses irmãos. Tem algo para você nessa noite. Deus libertar, livre enfim ser.
forte mais uma vez. Liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aplauda bem forte, bem forte, bem forte, bem forte ao Senhor Jesus. Meu irmão, eu sei que eu estou atrasadíssimo, mas tem coisas, Nando, corre aqui, que eu preciso fazer. Enquanto eles estão dando os nomes ali, para a gente esperar eles um pouquinho, eu tenho que fazer uma oração muito rápida, muito rápida. O Nando falou nessa noite, tão usado. Quantos foram abençoados? Quantos gostariam de ouvir o Nando de novo? Eu quero. Mas pensa que, olha para mim. Ele falou sobre dons espirituais. E Deus, eu quero orar muito rápido por vocês, porque Sinorá tem muitos dons, e Deus vai dar a ela uma graça de liderar um ministério aqui na igreja, que eu creio que vai abençoar muita gente, que é o ministério de cura interior e libertação. Amor, eu quero te abençoar bem aqui na frente. Não é um dom novo, mas Deus vai usá-la numa área nova, Então presta atenção, você que tem um dom de Deus, você já está trabalhando, mas você crê que Deus quer te usar nessa casa, ou talvez você não está trabalhando nessa casa, mas quer ser usado por Deus. Corra aqui na frente que eu quero orar por você. Corra, bem rápido que eu quero orar por você. Vai adorando a Deus, vai lá, Douglas, porque eu sei que isso é de Deus, eu sinto o meu espírito. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Levante suas mãos, coloque a sua vida diante de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado, Deus. Eu quero ser usado, Deus. Filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há Há lugar pra mim. um lugar para você, há um lugar para os seus dons na casa de Deus. Há um lugar para você. Receba graça nessa noite. Ele te escolheu, Ele nos escolheu. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Meu Deus, derrama graça, 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 Deus, derrama graça, Deus, derrama graça, derrama graça, Deus. Enquanto você continua orando, lembra que o Nando falou? Enquanto ele via minha oração, ele simplesmente disse: Senhor, eu estou aqui.
Senhor, eu estou aqui. Eu não sei para que Deus está te chamando, mas eu sei que Ele está te chamando. Eu não sei quais são os dons que você tem, mas eu sei que Ele já te deu dons. Há um lugar para você nessa casa, há um lugar para você no reino de Deus. Enquanto eles vão cantar a última vez, você levanta as mãos aos céus e ore e diga como você gostaria de ser usado no reino de Deus. Você vai falar com seus lábios, você vai dizer, vai, diga. Diga para Deus, diga para Deus, diga para Deus, como você quer ser usado, como você quer ser usado para Deus. Coloca a mão na cabeça de alguém que está perto de você e comece a orar. Vai abençoando essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Abençoa, abençoa, abençoa. Diga, você vai ser usado por Deus. Você vai ser usada por Deus. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo nessa noite. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu declaro, você vai ser usado. Você vai ser usada por Deus. Há uma graça, um favor. Senhor, nessa noite eu abençoo. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Derrama graça, derrama favor. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és tudo até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você.